Olha quem está de volta no Instagram. Gente, quanto tempo que eu estava sem fazer lives, né? Estava com saudade de estar aqui, ó, junto de vocês. Bom, enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, você que está assistindo no YouTube, né, no gravado, se você quiser participar das lives, toda sexta-feira na aba comunidade, eu sempre deixo toda a grade de lives aí ao longo da semana. Apesar que eu estou meio assumida, mas eu vou voltar a fazer as lives. Para que vocês se antecipem, tá? Para vocês já participarem da live, né? Para fazer pergunta, né? Porque afinal de contas é para vocês a live, certo? Gente, live de hoje é um assunto que eu sempre gosto de trazer bastante aqui no canal. Oi, Adriana, oi, Clarice, vão entrando. Eu sempre gosto de trazer aqui no canal, por quê? Porque é muito importante, quase ninguém fala sobre a doença de Sjögren, né? Que não é uma doença propriamente de glândula salivar, mas que afeta as glândulas salivares. Aí você vai falar, mas Vanessa, parótide é o quê? É uma glândula salivar. Muitas pessoas esquecem disso, né? E hoje eu convidei a doutora Bruna, reumatologista, para falar um pouco mais sobre esta doença. Deixa eu ver se ela entrou, eu tô aqui falando. Ah, entrou, deixa eu convidar ela aqui. Oi, Clarice! Oi, doutora! Olá, boa noite. Me escuta bem? Tô perfeitamente bem, doutora. Perfeito, maravilha. Que bom estar aqui com você. Doutora, eu queria demais agradecer. Eu fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade de ser algo linkado, assim, para trazer tanta informação para as pessoas. E eu fico mais feliz ainda que os próprios profissionais da saúde sempre fazem as lives comigo, trazem essa informação. Né, eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem no nosso mundo é o tempo, né, doutor? Então, Sim. obrigada por ceder o tempo que você tem aí nessa correria maluca que é a rotina de vocês para trazer informação aqui. Então, obrigada demais, viu, doutora? Obrigada de verdade. Imagina, é um prazer, é um convite a gente sempre difundir informações de qualidade sobre as doenças autoimunes, né? Porque com Sim. a internet a gente tem acesso a muita coisa boa, é imprescindível, assim, para o mundo de hoje, não tem como mais voltar atrás, né, com relação a isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é um espaço que, como não tem, assim, tanta regulamentação, tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins, que podem, inclusive, atrapalhar as pessoas nesse processo de tratamento. Então, a gente discutir com os pacientes, com pessoas que sofrem das doenças, né, que compartilham informações seguras sobre as doenças, faz parte do meu trabalho. Eu vejo como algo que faz parte do meu trabalho, não, assim, algo a mais, né? Eu acho que Uhum. é importante demais a gente investir sempre em educação e saúde de qualidade. Vocês também são agentes de saúde, né? Vocês têm que disseminar informação, né? Então, que bom, a internet tem isso, né? Essa facilidade, lógico que muita coisa que é incorreta, né? Mas também tem bastante gente fazendo coisas bacanas, tendo orientações do próprio especialista, né? Então, eu acho que é um facilitador hoje em dia. E falando da Sjögren, né, doutora, que olha, ou doencinha danada, né? É difícil, né? A famosa doença rara, né? Tudo que envolve esse universo da glândula salivar, eu sempre brinco que é as coisas mais raras e específicas, né? Então, quando alguém tem algo ou alguma doença que está relacionada, é bem difícil, Sim. pena para achar o diagnóstico, né? Então, é bem complicado, né, doutora? Na verdade, tem uma informação já para a gente falar. A doença de Sjögren, ela não é rara, ela não é considerada uma doença rara, por incrível que pareça. Que Na bom que você está verdade, falando isso. é uma informação interessante. Qual que é a questão dela? Ela, na verdade, é a segunda doença autoimune reumatológica mais comum, depois de artrite reumatoide. E a artrite reumatoide não é considerada uma doença rara. Sjögren vem logo atrás, né, dela. Mas, assim, acaba que se torna uma doença rara não por poucas pessoas a terem, mas pela dificuldade do diagnóstico, né? Então, aí sim. Então, na verdade, a dificuldade não é nem isso. Mas é uma doença que acontece, né? Uma doença autoimune relativamente frequente. Só que 60% dos pacientes, ou seja, a maioria dos pacientes, vai ter apenas os dois sintomas cardinais da doença, que é olho seco e boca seca.
que é uma coisa que se passa muito de forma despercebida, né? Então, exceto quando está muito grave, exceto quando o oftalmologista vê, olha, esse olho seco aqui não está dando conta de usar só o lubrificante ocular. Ou então o dentista, olha, essa boca está com cárie aqui não está justificando. Aí é que vai para o reumato. Então, acaba que quando chega no reumato, já é um público bem selecionado, né? Um público que já tem a doença de forma complicada, que os sintomas secos, que é o olho seco e a boca seca, que é os sintomas principais da doença, os mais marcantes, já são mais graves. Então, na verdade, o problema é isso. Mas a maioria dos pacientes, eles vão ter sintomas apenas do olho e boca, não vão ter os sintomas mais graves da doença, né? 60%. E 40% que vai ter os sintomas sistêmicos, que a gente chama, que a gente pode depois discutir, né? Quais são. Então, talvez seja isso, né? Talvez, na verdade, a raridade seja porque a maioria dos pacientes vai ter sintomas mais leves e aí não vão procurar o profissional, né? Ou às vezes, quando vão, já tá a coisa mais acontecendo. Mas ela é a segunda doença autoimune reumática mais comum, logo depois aí de artrite reumatoide, que a gente considera como uma doença frequente, né? Uma doença que na população 1 a 2%, isso é muita coisa. Quando a gente fala que uma doença pode afetar até 1%, é muita coisa. O jogo está um pouco abaixo disso, não é tanto como a artrite, né? Mas às vezes o que eu vejo que o desafio maior é essa questão do diagnóstico mesmo. Nossa, ela é a segunda e ela é tão pouco popular, né, doutora? Fala-se Exato, tanto pouco, né? Que coisa! mas é por isso, é na verdade pelo caráter benigno dela, na maioria das vezes, né? Uma doença que não vai trazer a princípio, né? Como eu tô dizendo, a amostra que chega no consultório do reumatologista já é uma amostra selecionada. Então, os pacientes já vão ter doença mais grave, mas a grande maioria dos pacientes vai ter sintomas e vai conviver com aquilo ali e vai só usar mesmo, beber água de forma mais frequente para molhar a boca, usar o colírio lubrificante e vida que segue, né? Digamos assim. Eu achei que era fibromialgia, que tem bastante. O pessoal fala bastante de fibromialgia. Eu achei que a fibromialgia era uma das mais populares, assim. Mas não é, né, Ela é uma doutora? das mais populares, mas ela não é doença autoimune. Aí aqui no caso eu me refiro apenas à doença autoimune. Que eu acho bem importante, se você achar interessante, a gente falar o que é doença autoimune. O que você acha? Podemos falar? Pode Vamos falar falar, né? à vontade. Que eu acho que também é um conceito que fica assim muito coisa meio Sim. difícil, né? O que é doença O que é autoimune, doença né? autoimune, né? Que doença de Sjögren é a segunda mais frequente, reumatológica, tá? Primeiro, quando a gente fala de doença autoimune, a gente está falando de doenças que têm todas as especialidades. Então, quase toda subespecialidade vai ter. Então, vai ter doença autoimune dermatológica, que vai pegar sua pele, doença autoimune tireoidiana, que vai pegar sua tireoide, doença autoimune intestinal, doença autoimune neurológica, doença autoimune reumatológica. Então, existe uma gama, né, de especialidades que tratam as doenças autoimunes, mas de forma geral, quando fala assim, no grosso, a gente lembra da reumatologia porque é a que mais engloba, em termos numéricos, né? Mais doenças autoimunes. Mas a gente tem outras especialidades que também se dedicam só a isso. E que às vezes, por exemplo, na neurologia, doenças como esclerose múltipla, né, neuromielite óptica, que até outro dia era desconhecido, hoje já tem subespecialidade de neurologia que só lida com isso. Então, na reumato, de forma geral, a gente tem mais doenças e é o do reumatologista geral. Então, é o nosso dia a dia, né, digamos assim. Então, a fibromialgia é muito comum, como você falou, mas ela não é doença autoimune, ela é uma doença de sensibilização do sistema nervoso central, é uma doença de processamento de interpretação de dor. Ela é diferente. Doença autoimune, o que é? Todos nós, desde que a gente nasce, a gente já produz células do sistema autoimune, né? Do sistema imune, na verdade. Células que a gente chama da imunidade inata, que são células mais, digamos assim, primordiais, né? A gente já nasce com elas ali no ponto, elas não mudam tanto ao longo da vida. Aquela característica que ela tem, ela permanece. E as células da imunidade adaptativa, que são, como já diz o nome, adaptativa. Elas vão mudando ao longo do que a gente se expõe, né? Tem uma carga genética já importante, então nosso sistema imune ele tem uma configuração que a gente recebe dos nossos pais, tá? Isso é importante frisar, porque vai acontecer eventos que, por mais que você tenha uma vida saudável, vai acontecer, né? Não é uma coisa que esteja no seu controle. Mas, de forma geral, tem isso. Tem a questão do ambiente a qual a gente se expõe, as infecções que a gente se expõe, as vacinas que a gente se protege, né, com elas, nossa carga genética,
a quantidade de sono que a gente tem, a alimentação, N fatores. O fato é, tudo isso treina o nosso sistema imunológico a um termo que a gente chama de tolerância imunológica. Ou seja, as nossas células, elas estão do sistema imune continuamente identificando outras células dentro do nosso corpo. Ela não sabe, não sente o cheiro do vírus, da bactéria. Não existe isso. Ela se liga naquela substância e ela identifica como nossa, ou seja, tranquilo, vou me desligar e vou seguir minha vida, ou como algo que não é daqui, vou destruir ela, vou inflamar e vou destruir eu e ela. É assim que funciona, né? Então, o que acontece na doença autoimune é a perda dessa tolerabilidade imunológica. Então, antes, se as nossas células de defesa encontra ali um órgão do rim, uma célula do rim, uma célula da parótida, e poxa, da parótida, vamos deixar ela aí, ela faz parte da gente. Por algum motivo, que aí são esses vários que a gente falou, ela se liga nas células da parótida, das glândulas diz, não, isso aqui não é nosso não, vamos atacar, vamos destruir, vamos inflamar. Então, isso de forma bem didática é o que é uma doença autoimune, é a perda dessa tolerância imunológica que todos nós temos. As células estão sempre identificando ali, estão sempre em trabalho. O sistema imune, a gente, antes de nascer, ele já está ali em funcionamento. Então, está sempre se conectando e se desligando de várias células, identificando como o que é nosso e o que não é nosso, o que é que nos atrapalha, o que é que nos ataca. Quando a gente perde essa tolerância, as células ficam confusas e começam a atacar estruturas que são nossas, né? E aí, dependendo da célula que está mais doente ou das células que estão mais alteradas, e dependendo do alvo dessa célula, ou seja, qual órgão que ela vai atacar, é que a gente dá os diferentes nomes às diferentes doenças autoimunes, seja ela reumatológica ou não. E aí, voltando para a doença de Sjögren, o que acontece nela, né? O que é o fenômeno principal? É um grupo de células que chama linfócitos, né? E esses linfócitos são uma das células principais do nosso sistema de defesa, primordial. São elas que produzem anticorpos, produzem aí várias substâncias que nos ajudam a defender. Elas começam a atacar as glândulas salivares e as glândulas lacrimais, né? A parótida é uma glândula salivar. Então, é isso que acontece. Esse é o processo inicial da doença. E doutora, existe algum outro sintoma? Porque eu converso com bastante pessoas, né? Leio bastante comentários, as pessoas mandam mensagem. E assim, existem diversos outros sintomas da doença. Como Como eu falei para pessoa você, né? O mais comum são esses dois. Ah, Os linfócitos, que essas células de defesa, começam a atacar as glândulas lacrimais, as glândulas salivares, elas inflamam, por inflamar, começam a parar de funcionar. E aí a gente começa a reduzir a produção da lágrima. Primeiro é uma redução de qualidade da lágrima, não é nem quantidade. A lágrima começa a ficar menos eficaz em lubrificar os nossos olhos. Tanto que os testes mais precoces que o oftalmologista faz são testes de qualidade da lágrima, não é nem quantidade. E depois quantidade mesmo, que é quando o paciente já começa a ficar com o olho seco e fica já com o olho irritado, sensação de areia nos olhos. Na saliva a mesma coisa, né? Começa a reduzir já a quantidade, quantidade da saliva, e aí vem o sintoma de boca seca. Porém, por incrível que pareça, apesar de que esses são os sintomas mais característicos da doença, apesar de que 60% dos pacientes vai ter só esses sintomas, eles podem ser um dos últimos a aparecer. Isso que é difícil na doença, né? Sim, essa informação também é muito importante. Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, assim, doutor, eu recebi o diagnóstico de doença de Sjögren, mas eu não tenho esses sintomas de boca seca e olho seco. É possível isso acontecer? Opa, eu acho que caiu aqui. Voltou. escuta. É possível isso acontecer? Sim. E daí a dificuldade da doença. Pode preceder os outros sintomas, os 40% dos pacientes que vão ter sintomas sistêmicos. Esses sintomas sistêmicos podem acontecer 5, 10, às vezes 20 anos antes dos sintomas de secura ocular e da boca. Então, e a gente tem dois polos principais, quem vai ter doença sistêmica, né? A gente tem um polo que é muito marcado pelos sintomas secos, pela fadiga, que é um dos sintomas mais limitantes na doença.
a falta de energia para exercer as atividades habituais do paciente. Não é nada assim, a falta de energia para dominar o mundo. Não, é falta de energia para fazer as suas coisas do dia a dia, para fazer as coisas que são do seu lazer, fazer as coisas do seu trabalho, do cuidado da sua casa, essas coisas básicas. E sintomas de depressão. Então, a gente tem sintomas comportamentais bem importantes nesse polo. E no outro polo, no outro grupo de pacientes, a gente vai ter sintomas sistêmicos mais importantes. Além dos sintomas que a gente... Só um minutinho, minha internet. Doutora, acho que a internet caiu. Acontece, gente. É assim mesmo. Dá uma caída, daqui a pouco ela tá de volta, certeza. Gente, live é assim mesmo, né, doutora? Voltamos? Voltou. Pronto. Tô escutando agora. Perfeito. Perfeito. Então, assim, além dos sintomas... Para onde? Tu sabe me dizer? Você estava falando dos sintomas da fadiga e da depressão. Pronto. Então, um grupo de pacientes vai predominar os sintomas secos, a depressão e fadiga. E outro grupo de pacientes vai predominar os sintomas sistêmicos de outros órgãos. E esses pacientes podem demorar 15 a 20 anos para ter os sintomas de olho e boca. Ou seja, muito tempo, né? Quais são os sintomas principais, né? Os sintomas sistêmicos. Vou começar de cima para baixo para que a gente vai de forma mais sistemática. Então, na cabeça aí vai ser principalmente a parte dos olhos e boca. Mas também pode ter uma sequidão na via aérea respiratória, tá? E aí, da via aérea respiratória, a gente vai para pulmão. Pulmão é para quem tem a doença de forma sistêmica, é um local tradicionalmente atingido pela doença. A gente vê as alterações que chamam de vidro fosco. No Covid ficou bem famoso esse termo, não sei se você se lembra, né? Que vinha na tomografia, alterações em vidro fosco. Quem o Covid fazia a tomografia, aí vinha lá 10% de vidro fosco, ficava apavorado, né? São alterações que acontecem em infecções virais como Covid, enfim, qualquer infecção. Mas no caso aqui, não é por infecção, é por ataque autoimune que acontece. Essas mesmas lesõezinhas lá que tinham lá no Covid, ou qualquer infecção viral. Então, o pulmão é um local acometido. No começo, quando a gente vê que o paciente tem sintomas sistêmicos da doença de Sjögren, a gente pede a tomografia de tórax, mesmo ele sem sentir nada. Aí, às vezes, vem essas alterações de vidro fosco. Quando a coisa agrava, o paciente tem tosse seca, né? E falta de ar ao longo do tempo. Então, é principalmente tosse seca o sintoma que a gente tem que estar atento, né? Quando a gente fala em pulmão e acometimento de doença de Sjögren. Então, tem alterações específicas, é um diagnóstico que a gente dá fazendo tomografia de tórax e o exame chamado espirometria, que o paciente bota força, né? Assopra ali para ver a capacidade do pulmão. Então, via aérea respiratória é muito acometido pela doença de Sjögren, é um bem comum. Outro órgão que também pode ser acometido é o rim. São glomerulonefrites, ou seja, inflamações autoimunes no rim. Vão alterar os exames de urina. Na urina básica, a gente vai ver algumas alterações. Podem alterar também alguns eletrólitos, sódio, potássio, né? Dependendo de qual acometimento acontece no rim. Mas também pode acometer rim. Outro órgão também que é muito acometido é a pele. Pode dar lesões purpúricas, púrpura, que é como se fosse equimose, como se fosse aquele hematoma, mas não provocado, né? Não foi porque você machucou. Simplesmente aparecem umas manchas roxinhas, elas são um pouquinho elevadas, acontece principalmente em membros inferiores. Então, púrpuras também pode acontecer, ataca também a pele, né? Outro órgão muito acometido, os pacientes também se reclamam, geralmente é um dos mais frequentes naquele grupo de pacientes que vai ter sintomas sistêmicos, é o sistema neurológico. Então, a doença de Sjögren, ela tem esse acometimento tanto do sistema nervoso central, no cérebro, né? Mas é principalmente mais comum no sistema nervoso periférico, ou seja, os nervos que inervam os braços, as mãos. O paciente pode sentir aquele sintoma que a gente chama, termo técnico, é parestesia. No comum, o que é? Queimação, dormência, formigamento, né? Câimbras nos membros. E é meio aleatório. Então, é sentindo um braço, aí sentindo outra perna do outro lado, é uma coisa assim, sem muito padrão, mais comum. Às vezes, assume um padrão mais simétrico, né? Igual nos dois pés, igual nas duas mãos, mas o mais comum é meio aleatório, assim. Então, esses sintomas também acontecem, né? Então, é basicamente isso.
E claro, né, o outro o mais frequente, além do olho e boca, que é as dores articulares, as inflamações articulares. Quase esquecendo, né? Que era, na verdade, o primeiro. Quando a gente passa de olho e boca, o sintoma logo depois da fadiga, né? Esses sintomas inespecíficos é as dores e inflamações articulares, que aí pega mão, punho, joelho, tem potencial de atingir aí qualquer articulação. Mas pega muito mão, pé, punho, tornozelo, né? Então, os pacientes têm inflamações nessas regiões. E seria isso, então, apenas, né? Então, a gente fala em olho e boca. É uma lista grande, né? É uma lista Muito grande. grande, né? Daí a necessidade do acompanhamento com o reumato, porque muitas vezes a gente diagnostica esses acometimentos antes da pessoa ter sintoma. Então, antes da coisa acontecer, a gente já pediu ali um exame e esse exame mostrou, como, por exemplo, a questão pulmonar. Então, antes do paciente ter tosse seca, a gente já tem exames para detectar, né? Então, só recapitulando, tirando os sintomas secos, né, os sintomas de olho e boca, as dores articulares, sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, via aérea, né, que inclui pulmão, rins, então, pele, esses aí são os mais frequentes, tá? Existem outros também, mas enfim. Mas lembrando, isso não é frequente, né? Como eu falei para você, a maioria dos pacientes vai ter só os sintomas de olho e boca, tá bom? Doutora, como são sintomas que podem também ocorrer em outros tipos de doença, existe alguns exames específicos que dá para saber se é a Jogre ou se não é? Perfeito, tá? Esse é um dos maiores desafios que a gente tem em jogo, porque como você viu, tem muito sintoma, né? Então, e ainda mais se o paciente primeiro apresenta os sintomas sistêmicos que eu acabei de falar para você que isso é perfeitamente possível. Às vezes, sintoma de olho seco e boca seca vem 15 anos depois do sintoma sistêmico. Então, como são sintomas do corpo todo, a primeira coisa vou no reumatologista. Estou com um evento autoimune aqui, está acontecendo alguma coisa. Os primeiros sintomas que pode acontecer, vou falar de exames básicos. Anemia. Qualquer doença inflamatória crônica é anemia. Então, doença autoimune dá muita anemia. O paciente às vezes toma ferro, aí não melhora, porque na verdade o mecanismo que acontece aquela anemia é um mecanismo de inflamação, não é por deficiência de ferro. Então, a anemia é uma coisa que pode acontecer nos exames. Outra coisa que pode acontecer é aumento de 2 exames chamados proteína C reativa, que é o PCR, e a velocidade de hemossedimentação, que é o VHS. São 2 marcadores que a gente utiliza para monitorar como está o nível de inflamação no sangue. Eles também alteram infecções, então, claro que a gente tem que excluir primeiro qualquer processo infeccioso. E é até interessante a gente falar disso já, sobre doença de jogo e infecção. Mas a gente pede esse exame, às vezes vem alto, tá? Então, excluir infecção, VHS, PCR alto, anemia, você já vai pensando que tem algum processo inflamatório crônico. Excluir infecção, você pensa em autoimunidade. E aí, depois tem os exames específicos, né? Aí, claro, se tiver alteração no rim, vai alterar a creatinina, que é o exame do rim, pode alterar eletrólitos. Mas e os exames específicos, né? Aqueles que a gente vai olhar e falar, ok, nós podemos estar na frente do doença de Jogren. Primeiro são os anticorpos, que são exames de sangue, que é o anti-Rho e o anti-LA. Acho que se você já falou, né, viu sobre o doença de Jogren, você deve já ter ouvido falar nesses 2 anticorpos, o anti-Rho e o anti-LA. Eles fazem parte de um componente ali, junto com o sistema imunológico e linfócito B, que a gente não entende muito bem, mas quando acontece essa produção desses autoanticorpos, esse anti-Rho e anti-LA aumenta. Os linfócitos, dentro do contexto de doença de Jogren, que estão adoentados, os linfócitos que estão ali alterados, eles produzem esses anticorpos em excesso. E tem outro também, que é um anticorpo antirreceptor muscarínico do tipo 3, que apesar de nos estudos já ser bem delimitado, mas na prática a gente não pede, a gente não consegue pedir na prática clínica, né? Mas seria um terceiro anticorpo. Então, anti-Rho, anti-LA, antirreceptor muscarínico do tipo 3. São os primeiros exames que todo paciente com suspeita de doença de Jogren a gente vai solicitar, tá? Além disso também, a gente tem a avaliação oftalmológica, que é o oftalmologista que faz. E dentro desse contexto, a gente tem vários testes. Nós temos testes de coloração, em que ele vai usar corantes específicos e ver como é que está a superfície ali do olho. Testes de medir a lágrima, testes de medir, que é ver a quantidade de lágrima, que é o teste Schimmel, teste de medir qualidade de lágrima. Então, é uma avaliação que é o oftalmologista que faz. E esse exame, geralmente, eu peço. Inclusive, o doutor Daniel Silveira aqui deu um oizinho aqui.
E ele é um oftalmologista que eu trabalho, né? Envio pacientes para ele aqui na minha cidade de Teresina. Ele adora essa parte, ele até botou aqui, ó, sou oftalmologista, gosto muito desse tema. Ele sempre ajuda, tem mandado relatórios excelentes dos pacientes. Então é interessante isso, o oftalmologista avaliar e mandar relatórios específicos, mandar os testes, mandar os resultados dos testes, porque eles são utilizados para a gente poder fechar o diagnóstico. Porque como é uma doença sistêmica, a gente precisa da ajuda desse profissional para estar pontuando ali nos scores, né? E aí a gente falar para o paciente que tem essa doença. Então, a parte ocular, o oftalmologista avalia, faz uma avaliação, manda os testes, né? Dentro do que a gente espera e a gente considera ali uma pontuação, né? Para dar esse diagnóstico. Outro exame muitíssimo importante, mas infelizmente de pouco acesso, apesar de ser um dos mais importantes, é a biópsia de glândula salivar menor, que é uma biópsia que a gente faz aqui no lábio inferior, do lado de dentro do lábio. Biópsia super simples. O problema é quem lê essa biópsia, que a gente não tem patologista, né, que é o médico para ler. É muito difícil. É difícil. E tem que ser uma biópsia feita de forma muito delicada. Eu, Bruna, gosto de passar para o odontologista especialista em estomaterapia e patologia bucal. Para mim, é o melhor profissional para fazer essa biópsia, porque é uma biópsia delicada. E tem que mandar para um patologista que saiba ler lâmina de doença de Sjögren, que é uma coisa super específica, né? Então, é difícil. Você não vai em qualquer médico que vai conseguir laudar. Até porque as alterações, elas só vão ser mais específicas a partir do grau 3 de doença. Então, a gente tem o grau 1 e 2, que são cialadenite, ou seja, inflamações das glândulas inespecíficas, né? Não vai, assim, lembrar de uma doença de Sjögren. Quando é só 3 e 4 é que vai ser mais específico, que é o que a gente chama já de alterações de score focal, em que a gente vai ver ali ao redorzinho das glândulas salivares vários linfócitos, que são essas células, que é a célula principal da doença, ao redor das glândulas, inflamando, né, as glândulas. Então, a biópsia de glândula salivar é muito importante, tá? E, além disso, a gente também faz a avaliação do fluxo salivar, que aí tem as avaliações que a gente chama de não estimulado, ou seja, simplesmente a pessoa tem uns copinhos, né? A pessoa costa, é um exame meio desagradável de fazer, e é difícil de quantificar, não é tão simples assim. Às vezes a pessoa usa uma prótese, uma coisa assim que atrapalha, está usando uma medicação que atrapalha esse exame. Então é difícil, né, de fazer. Na prática eu vejo que é menos utilizado. Hoje esse exame de fluxo salivar tem sido substituído por cintilografia de glândula salivar, que é um exame bacana. Ele ainda não está assim muito bem preconizado nos critérios diagnósticos. Mas agora a gente tem visto alternativas, como os exames são de difícil acesso, você tem que ter vários profissionais para ajudar. Esse exame de cintilografia de glândula tem ajudado bastante. Então, para alguns pacientes, eu também já tenho começado a solicitar. Ainda não está assim tão nos critérios, né? Mas eu acredito que logo, logo isso vai mudar. E logo, logo esse exame de cintilografia também vai estar ajudando a gente no diagnóstico. E outros exames que alteram, mas que não são específicos, mas que junto desse contexto de sintomas, de biópsia, de avaliação de um bom oftalmologista, da cintilografia, também podem lembrar da doença de Sjögren, alterações do exame chamado fator reumatoide, que é um exame que a gente pede mais para quando vai investigar artrite reumatoide, mas ele também aumenta na doença de Sjögren, e o exame do FAM, que é um exame de rastreio para várias doenças autoimunes. Então, no caso de doença de Sjögren, o FAM ele vem alto. Então, não é assim aquele FAM 1 para 80. O paciente, quando vê 80, ele se assusta, ele acha que é um número muito grande. Mas, na verdade, 1 para 80 é quase zero. Ele é quase... não deu, né? É um FAM, assim, acima de 300, 320. E num padrão que a gente chama de nuclear pontilhado fino. É um padrão que a gente tem que pensar em doença de Sjögren, né? Então, veja que é todo um contexto. Vários exames. E aí, quando a gente soma isso com os sintomas que a gente falou do paciente, é que a gente consegue fechar esse diagnóstico. Então, veja que antes dos sintomas de olho seco e boca seca, com esses outros exames, com esses exames de sangue, com os sintomas do paciente, de pulmão, de rim, de dor articular, mesmo sem os sintomas secos, a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas, claro, tem que ser um médico que conhece a doença, que sabe as peculiaridades, que sabe que ela altera outros exames, como o fator reumatoide, por exemplo, como o FAM. Outro exame também que a gente pede, dosagem de crioglobulinas, que é mais específico ainda, mas também pode alterar. Então, essas informações, realmente, elas têm que ser
cavucadas pelo médico. Não é o paciente que vai chegar, doutor, vamos aqui fazer uma avaliação para doença de jogo. Não, né? Então, o médico tem que estar atento aos pequenos sinais. Então, eu falo que reumatologia é um eterno procurar de pelo em ovo. Não sei se você conhece a expressão, mas mas é isso, né? É procurar pequenos detalhes, ouvir atentamente aí o relato do paciente, para a gente poder juntar essas informações, fechar o diagnóstico e começar o tratamento. Porque, como eu falei, um dos sintomas mais precoces é a fadiga. É muito ruim você ter fadiga e você não saber o que é que está acontecendo. E fadiga é um dos sintomas mais frequentes na doença de Sjögren. Então... a pessoa muitas vezes é julgada, né, doutora? Ela tá com preguiça, ela não quer ir. E não, na verdade, não, né? A pessoa tá ali, tá sentindo, não tá conseguindo, mas ela também, muitas vezes, ela nem sabe que ela tem a doença, né? Então, nem a sabe, pessoa... é difícil, né? E aí, como eu tô dizendo, tem que ser um profissional que tá afim de dar esse diagnóstico. Ele tem que procurar, não vai aparecer. E quando aparece, assim, de forma grave, é porque a coisa já tá rolando há muito tempo, entendeu? É difícil, não é impossível, mas é difícil, né? Não é o comum uma doença de Sjögren abrir com todos esses sintomas ao mesmo tempo, o paciente já grave. É difícil, né? Já abrir com sintomas neurológicos graves. O mais comum é esses sintomas ao longo de anos. A fadiga sempre é um dos primeiros sintomas. E aí o paciente ele tem que insistir, né? É difícil isso, mas eu sempre falo, ó, se você não tá bem, procure. Não justifique, mas eu fui em fulano, não deu certo, disse que eu não tenho nada. Mas você sabe que você não tá bem. Então você não vai delegar a sua vida a uma pessoa que diz que você não tá. Não, você tá ótimo. Não. Se você não está bem, continue procurando, né, um profissional, continue atrás de pessoas para te ajudar. Porque você vai encontrar alguém que vai ouvir sua queixa e vai procurar pelo ovo por você, tá? Então, o reumato, ele faz muito esse papel, né? Às vezes o paciente já chega na gente, já rodou em vários profissionais, né? E a maioria também já é indicado. Então, é muito comum, por exemplo, como o doutor Daniel está aqui, né? Ele mesmo, como oftalmologista, vê um olho seco fora do normal e fala, não, olha, pergunta para o paciente, está sentindo outra coisa? Está sentindo dor, fadiga? Vá no reumato. Ou então, por exemplo, olha aqui, a Joelma botou, meu lúpus foi o dermatologista que descobriu. O dermatologista vê lesões como púrpura. Púrpura é uma lesão que acontece na doença de Sjögren, pode acontecer em outras doenças autoimunes. Então, a gente recebe muito isso. Ou o paciente que algum outro profissional viu, lembrou das doenças reumáticas e encaminhou, é grande fonte dos pacientes, ou aquele paciente que procurou e por força própria chegou na gente, né? Então, daí o papel importante da internet positivo nesse sentido. Porque ele encontra aí o especialista que ele deve ir, né? Acho que a grande maioria das pessoas ainda, doutora, ainda fica caçando, porque passam por diversos... Quando se trata, principalmente de doenças muito específicas, a gente pena bastante até chegar, até acertar exatamente onde a gente tem que ir. E eu falo por experiência própria, porque glândula salivar é algo muito Muito específico. Então, assim, até a gente associar, ou então até a gente entender também, é difícil. Doutora, você falou de um dos exames que você falou, que até você, acho que foi depois da punção, que até você falou, eu gosto que é estomatologista, né? Muita gente nem conhece que a odontologia tem várias especialidades, né? E eu sempre trago por aqui justamente estomatologista, cirurgião bucomaxilo, doutores que são especialistas em disfunção salivar, que hoje em dia tem poucos, mas tem, né? Os oncológicos, enfim. E eles fazem muito no consultório hoje em dia um exame que é a celometria. Isso. Né? Eu não sei se... esse exame não é tão... ele não é tão popular, mas não é um exame hoje em dia muito caro. Né? Eu acho que qualquer consultório, obviamente, de pessoas que sabem, né, de alterações salivares, eu acho que eles têm sim. Hoje em dia eu estou vendo que grande parte desses profissionais, eles estão sabendo que a saliva é coisa importante. Sim. Então, a celometria foi o que que eu falei, é a mesma coisa da avaliação do fluxo salivar. É que eu usei esse termo mais. Mas é exatamente esse daí, a avaliação do fluxo salivar. É tipo um tubinho, né? E aí ele vai fazendo aquela avaliação e ele vê quantos ml de saliva por minuto a pessoa saliva. É um exame acessível. Mas realmente a questão é ver quem faça, né? E também, não é nem tanto a dificuldade do exame, sabe? A dificuldade é muito mais
você vê que o paciente está preparado para fazer o exame, não está usando nenhum remédio, prótese, é só isso daí. Porque ele é muito sensível, então acaba que algumas coisas alteram. Por isso que eu acho que ele acaba que está sendo aí um pouquinho, né, substituído, não sei, por essa... Não substituído, mas mais uma ferramenta, a cintilografia de salivar também, que a gente está utilizando, né, de glândula para ver. Mas tá assim, e é ele que está no critério, tá? É a avaliação de fluxo salivar, também chamada de cielometria. E, doutora, essas pessoas que têm a jogo, elas são mais propensas a ter outras doenças autoimunes também? Já uma vez que ela tem? Na verdade, a gente até fala de Sjögren primário e Sjögren secundário, né? Sjögren primário e Sjögren secundário. O primário seria aquele que a pessoa tem a doença originária, digamos assim, né? A primeira doença autoimune, a doença de Sjögren que ela tem. A secundária é quando ela é acompanhada, quando ela acontece após algumas doenças. Eu vi aqui alguns comentários, eu acho que uma paciente comentou aqui, dizendo que tem lúpus e doença de Sjögren, artrite reumatoide, doença de Sjögren. Então, isso acontece, tá? Com certa frequência. Essa associação dela com outras doenças autoimunes. É bem frequente isso acontecer. Então, uma tireoidite Hashimoto também, ela também é propensa a desenvolver. Sim. Nossa, a tireoidite é um negócio que a gente sempre está procurando, porque nossos pacientes é comum ter, não só de doença de Sjögren, mas todas as outras. A gente sempre, inclusive... uma coisa importante, né? Primeira consulta com o reumatologista. Digamos que um paciente aqui escutou sua live e achou, poxa, eu tô com olho seco, boca seca, eu vou no reumato. E aí, quando ele chega lá, a gente pede a primeira guia de exames de sangue, né? O paciente se assusta. Não sei se você já passou por essa experiência de ir no reumatologista e receber a primeira guia de exames de sangue do reumatologista. Assustador. Primeiro que ele fala assim, 20, 25 exames. A pessoa fala, eu tô morrendo, né? Porque 25 exames. E às vezes o pior de tudo, que às vezes volta no retorno e a gente, olha, ainda não dá para fechar seu diagnóstico. Terrível. Mas é a nossa especialidade, não tem para onde fugir. Mas por que esses 20, 25 exames? Para a gente dar o diagnóstico de Sjögren, a gente precisa excluir algumas infecções. E não só doenças de Sjögren, mas outras doenças reumáticas também. Vale muito a pena a gente lembrar do HIV, tá? Inclusive, HIV, ele é fator de exclusão para diagnóstico de Sjögren. Se você tem HIV e não está em tratamento e tem os sintomas, a gente não pode dizer que é desse Sjögren até você tratar o HIV. E aí, depois do tratamento, é que a gente vê o que é que vai sobrar, entre aspas, de sintoma. E aí sim poder dizer que você tem. Porque o HIV pode provocar vários sintomas desse Sjögren. Hepatite C também é doença de exclusão para diagnóstico desse Sjögren. Então, você vai lá investigar desse Sjögren, você vai receber uma sorologia de hepatite C. A gente também pede hepatite B junto, a gente também pede VDR para ver sífilis. Isso de forma geral, não só da Sjögren de forma específica, né? Falando da Sjögren de forma específica, é principalmente o HIV, hepatite C, que pode simular os sintomas da doença, uma doença chamada amilodose, outra chamada sarcoidose, que já são doenças mais raras, esses sim, já são mais complicadas, né? O que acontece na reumatologia. Outra doença chamada doença do GG4, não sei se você já nas suas peregrinações por doença de parótida, essa também é uma doença, ela é bem mais rara, mas também pode simular doença de Sjögren, e todas as outras infecções virais que acometem as glândulas salivares e parótidas, então megalovírus, herpes, né, Epstein-Barr, que é a mononucleose. Então, toda essa avaliação tem que ser feita. Então, quando o paciente recebe a guia de exames, ele se assusta e fala, pronto, já posso enterrar, né? E não é assim. É porque é necessária essa investigação exaustiva de fato de doenças infecciosas, a avaliação da função tiroidiana, então vai lá o TSH e T4, a gente sempre pede, além de avaliações dos exames específicos, como o anti-RO, o anti-LA, o fator reumatoide, o FAN, dosagem de crioglobulina, às vezes a gente pede, a gente também pede também, às vezes, dosagem de complemento, que também pode alterar, tanto nesse Sjögren como em lúpus. E além dos exames normais, como hemograma, os exames de inflamação, exames de fígado, exame de rim. Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa, a gente tem que excluir tudo isso, tem que ver situações concomitantes, porque como eu acabei de falar, doença de Sjögren pode vir em concomitância com outras doenças autoimunes. Então, aqui, ó, a Elaine está dizendo, tem anemia hemolítica e doença de Sjögren, tá? Duas doenças autoimunes, se a anemia hemolítica dela for autoimune, né? Inclusive tem que investigar lúpus, enfim. Então, tudo isso a gente avalia.
avaliação bem completa, porque de longe não é uma doença que afeta só glândula. É uma doença sistêmica que afeta principalmente glândula. Mas tem vários outros comprometimentos que a gente tem que avaliar. Doutora, eu vou primeiro focar, depois eu falo das glândulas. O olho, dependendo do grau de secura, é possível a pessoa até perder uma córnea, porque não tem ali o lubrificante, né? A falta da lágrima. É possível, existe casos que a pessoa perde a córnea? Pode ter Existe isso? lesões na córnea. E assim, existem inclusive manifestações oculares autoimunes específicas no olho, que não é só da secura do olho. Especialmente em artrite reumatoide, que é uma doença que é prima ali de doença de Jogo, eles estão próximos. Então, você pode tanto ter o olho seco, e isso levar a lesões no olho, né? Em estruturas oculares, como também você pode ter sintomas oculares específicos, como esclerite, episclerite, uveíte, que esses é até mais rápido e até mais grave essa questão de você ter lesões de forma mais definitiva no olho, né? Então, é claro que esse é super específico, essa parte de oftalmologia autoimune, mas a gente recebe, né, dos pacientes e a gente vê na prática. Então, existem casos, assim, gravíssimos de sintomas autoimunes que o paciente pode perder a visão muito rápido. Então, eu não tenho esse dado para te falar se é mais frequente o paciente ter uma lesão porque o olho está seco ou por esses outros sintomas. Mas na prática a gente vê que esses outros sintomas, como o veite, por exemplo, são quadros mais assim, mais graves, né? São quadros mais dramáticos, digamos assim. O paciente fica com muita dor ocular, olho vermelho, fica logo a visão embaçada, então é uma coisa assim que é mais grave. Mas com certeza, olho seco a longo prazo, sem tratamento, pode levar a prejudicar a visão. E esses tratamentos variam, né? Dependendo de cada sintoma da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem aqueles colírios, né? Que é para lubrificar o olho, pomadinha, né? Até Isso. remédio, né? Exatamente. Até às vezes até imunossupressores, às vezes tópicos ali também podem ser utilizados. Procedimentos físicos, né, também. Esses são mais específicos, né, que é basicamente fechar ali o localzinho onde a lágrima ela entra, né, ela, digamos assim, sai do olho, entre aspas, né. Então, existem vários procedimentos. Esse é bem específico do oftalmo. Tem que ter um bom oftalmo junto. Até porque o olho não dá para ver olho nu. Não existe isso, né? De olhar assim pro olho. Eu acho que você tem com isso. Não existe. Então, tem que ter um bom oftalmo. De preferência, alguém que tenha preferência, né? Por esses temas de sintomas autoimunes no olho. Para estar dando essa condução junto com o reumatologista. Isso daí é essencial. Sem falar que a pessoa que tem doença de Sjögren, ela pode ter qualquer outra doença ocular normal da idade, né? Como glaucoma, catarata, miopia, enfim. Isso não exclui. Então, por isso que tem que fazer sempre o acompanhamento com o oftalmologista para ver essas outras doenças que são comuns na população de forma geral. Muitas vezes a gente pode precisar usar corticoide na doença de Sjögren, principalmente quando afeta o pulmão, afeta as articulações. O corticoide a gente sabe que pode aumentar a chance de glaucoma, de catarata. Então, é um profissional imprescindível ali para o acompanhamento dessa doença e de várias outras nossas também. O oftalmo está sempre junto conosco, indicando pacientes quando vê coisas diferentes, né? E a gente indicando os pacientes para eles para fazer esse acompanhamento conjunto. E a glândula salivar? Eu vou entrar nesse universo mágico da glândula, porque assim, olha, tem muita gente que entra aqui com parotidite, com celodenite, com ascites da vida, né? Porque e aí quando vai pesquisar, né? Quando vai saber mais a fundo sobre as glândulas salivares, acaba descobrindo a parótida aqui muito por acaso, e a parótida é uma das glândulas salivares. Eu acho que, se não ela, mas é uma das mais afetadas aí pela. Ela é maior, uma das maiores. É questão de tamanho. Exatamente. E essas pessoas, elas são mais propensas a desenvolver as doenças, porque às vezes ela tem essa doença, a Sjögren, e ela pode desenvolver mais doenças na glândula salivares fora a Sjögren. Com certeza. E tanto uma coisa como outra, né? Tanto quem tem essas inflamações inespecíficas, parotidite de repetição, que a gente não sabe o que é. Fez os exames de sorologia viral, não acha o que é. A chance de ser Sjögren é grande. Só que, como eu te falei, a biópsia no início ela é inespecífica. Grau 1 e 2 é celadenite inespecífica. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vem.
E só no grau 3 e 4 que já vai aparecer as alterações de focus score, que é as específicas e pontuam nos critérios diagnósticos de Sjögren. Então, basicamente é o seguinte, o linfócito é a célula principal, né? Tanto da doença, como são as células de defesa que ficam uma maior quantidade ali nas glândulas. Esses linfócitos começam a atacar por aquele fenômeno que a gente explicou lá no início da live, da perda da tolerância imunológica, começam a atacar as células epiteliais das glândulas, como da parótida, por exemplo. E aí eles começam a inflamar. Essa inflamação, todo processo inflamatório crônico, ele é um processo cíclico. É uma cascata que não se encerra. O corpo tenta encerrar e às vezes não consegue. Então, aquele ambiente inflamatório, ele atrai mais células inflamatórias e a coisa cronifica, né? E aí, por conta disso, naquele local se produz anticorpos, os anticorpos vão para a circulação sanguínea e dão os outros sintomas da doença que a gente já bem comentou. Mas tudo começa lá. Tudo começa nas parótidas, nas submandibulares, enfim. E essas células levam, com o tempo, a atrofia, ou seja, a redução da função e a diminuição da glândula, ou o contrário, que acontece em 5% dos pacientes, que é a transformação maligna, que aí leva aos tumores, o principal é linfoma, tá? Então, até 5% dos pacientes com doença de Sjögren diagnosticada, talvez essa porcentagem seja menor, porque a gente tem a dificuldade diagnóstica muito grande nos pacientes que têm sintomas leves, né? Mas o que a gente tem de literatura é até 5%. 5% é muita coisa. Pode evoluir com linfoma, né? Principalmente o linfoma do tipo MALT, que é o linfoma de mucosa nas glândulas parótidas submandibulares. Então, o paciente tem que estar atento, a gente sempre examina, pede a ultrassom de região de glândulas aqui para ver como é que está o tamanho, se está muito grande, se está pequenininha, se está com lesão tumoral. Que aí, não tiver com lesão tumoral, a gente já retira. Então, pode levar as duas coisas. Tanto essas inflamações crônicas que levam à diminuição da glândula, ela fica atrofiada e aí não funciona mais, como também uma transformação maligna levando a linfoma e a gente tem que retirar, né, com precocidade para não ter nenhuma complicação. Pergunta que subiu uma pessoa que ela falou que ela tem várias vezes inflamação na glândula e ela pergunta se ela pode perder a glândula salivar por conta disso. Não, ela fica atrofiada, ela fica pequenininha e sem função, entendeu? Não consegue mais produzir a saliva, não consegue mais produzir as substâncias que ela produz. E uma coisa importante, tá? A gente não falou até agora, eu lembrei, é a questão da mulher, leva a vagina seca também, tá? Então, isso também é um sintoma muito frequente, tá bom? Eu esqueci de falar, a gente sempre fala em boca e olho seco, são os sintomas principais, mas também tem a vagina que fica mais seca, leva a dor na relação sexual e é uma coisa também que atrapalha muito, né? Reduz muito a qualidade de vida do paciente. Doutora, eu vou perguntar mais para... Eu tenho muita mãe que vem com bastante criancinha com parotidite de repetição. Criança pode também ter a síndrome de Sjögren? A doença? Pode, mas não é tão comum, não. Assim, é mais difícil. A gente tem outras doenças reumáticas autoimunes que são mais bem delimitadas na infância. Falando em infância e falando em idade para ter doença de Sjögren, é importante a gente frisar. O grupo-alvo aí das doenças são mulheres de 40 a 60 anos, tá? Então, esse aí vai estar a maior parte dos pacientes, especialmente os pacientes com a doença primária, ou seja, aquela doença que vai ser a originária, a principal por conta disso. Pacientes que já têm lúpus, artrite reumatoide há muito tempo, é mais fácil eles terem os sintomas de forma mais precoce. Mas ela não é uma doença comum da infância e adolescência, não, tá? Parotidite de repetição na infância e adolescência, eu não sou pediatra, mas aí tem que ver essas infecções virais crônicas de difícil tratamento. Acho que é uma das principais hipóteses também. E tá de olho, claro. Linfoma, leucemia, essas outras alterações malignas, que essas, sim, podem acontecer na infância. Aí são os cânceres mais comuns, né, da infância. Tem que estar de olho nisso também. Você falou da secura da vagina, tem até uma moça que comentou que ela tem lesão por causa do ressecamento. Sim. Nossa, então tem que fazer acompanhamento também com o ginecologista, né, doutora? Geralmente a gente... As mulheres, graças a Deus, são cuidadosas e já acompanham no ginecologista, né? Sim. Então, é um problema a menos, que de forma geral, né, é o médico da mulher. Então, é difícil você ter hoje uma mulher que tem acesso ao sistema de saúde, claro. Não tem como, às vezes, não tem acesso ao sistema. Mas tendo acesso ao sistema de saúde, já tem um ginecologista. Mas a gente tem os hidratantes vaginais. É diferente de lubrificante. Lubrificante você usa na hora da relação sexual. O hidratante vaginal, não. Você utiliza antes, né?
3 dias antes, para ficar realmente ter outra função. E aí associa as duas coisas. Usa o hidratante vaginal e usa o lubrificante na hora da relação. E, doutora, eu vi que tem vários protocolos, porque assim, como é uma doença que tem vários tipos de sintomas, normalmente vocês vão tratar e também tem outros especialistas que tratam os sintomas, mas existe algum protocolo que é feito para fazer o tratamento da Sjögren? Não, de forma geral, não. A gente, é como você acabou de falar. O paciente, primeiro a gente tem que estadiar ele, ou seja, organizar os sintomas no que ele está tendo naquele momento. Então a gente tem que ver, se o sintoma é o olho, é o oftalmo que vai ajudar a gente, né? Vai ter que ir no oftalmo. Se é a boca e está tendo feridas de repetição, abertura de lesões na gengiva, cáries de repetição, é o bom odontologista que vai ajudar a gente. A gente prescreve, né, as salivas artificiais que tem, os hidratantes, né, para a região oral. Isso a gente sempre deixa na receita. Então, o paciente tem sintoma leve, já deixa ali o lubrificante ocular, os de melhor qualidade, tá? Lubrificante ocular não é tudo a mesma coisa, tá, gente? O que é R$ 10 é diferente do que 100, viu? Não é só por lobby de farmacêutica. Então, a mesma coisa para os produtos de hidratação de boca, de região vaginal também, são produtos diferentes, né? Então, eu já tenho ali as marcas que a gente gosta de prescrever, né, para os pacientes. Mas aí, se falando de medicamentos orais, medicamentos que não são esses apenas os sintomas secos, a gente vai utilizar basicamente imunossupressores, tá? Então, a gente lança mão dependendo do sintoma que o paciente tem. Então, se tem acometimento do rim, no pulmão, nas articulações, a gente usa vários imunossupressores, né? Tem a hidroxicloroquina, que não é imunossupressor, é imunomodulador, mas também é a medicação de sistema imune, hidroxicloroquina, o metotrexato, que já é um imunossupressor, leflunomida, que é imunossupressor. Lançamos mão de prednisona quando é necessário, de corticoide. Tem alguns imunobiológicos, como o rituximab, que são imunobiológicos que a gente utiliza, né? Medicações como a azatioprina também, outros imunossupressores. Então, todas essas medicações a gente lança mão. Algumas eu chamo de compráveis, digamos assim. Não, essa aqui dá para comprar, que o custo é R$ 50 por mês. As que não são compráveis, que é quase todas, dessa parte de imunossupressão, a gente pede pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, tá? E aí vai depender de cada estado como funciona. Aqui no Piauí, graças, funciona muito bem. Então, os pacientes conseguem as medicações sem grandes dificuldades. E quem tem plano de saúde, a gente pede pelo plano de saúde, tá? Não sei se aqui sabe, mas quem tem doença autoimune tem direito a receber muitas medicações pelo plano de saúde privado. E quando, inclusive, o paciente pega o do SUS e o SUS descobre que ele tem plano, o SUS cobra do plano de saúde o dinheiro da medicação. Então, hoje, para quem tem plano de saúde, eu já pergunto, eu já peço para o plano de saúde. Para quem não tem um plano de saúde, eu peço para o SUS. Não são todas as medicações que são regulamentadas, tá? Que fique claro aqui dizer. E não é tão simples assim. Mas as que são regulamentadas, a gente consegue, porque já está regulamentado pela ANS, que é o órgão que vai gerir os planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde, e pelos PCDTs, que são os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, que é o que vai reger o SUS, né? Reger as medicações disponíveis na farmácia de medicamento excepcional. Então, isso, o reumato, a gente já tem um manejo, né, de qual medicação consegue aonde, tem toda uma dança aí para conseguir, porque elas são caras, mas dá certo, tá? Então, basicamente é isso, imunossupressores, e os imunossupressores são escolhidos de acordo com o sintoma do paciente, qual o órgão que está sendo acometido. E a gente sempre vai escolher o órgão mais grave para poder direcionar a medicação, mas é uma eterna dança, tá? Então, não é uma coisa assim muito diretiva no sentido de, ufa, isso aqui, não. A gente vai utilizando, tá bom? E aí, às vezes, dá certo um imunossupressor. Então, para o sistema neurológico, a gente gosta de usar a azatioprina, mas aí para aquele paciente não deu certo, aí vai ter que ir para o outro. Então, isso daí são coisas que a gente vai fazendo no acompanhamento médico, que no caso, quando o paciente está com sintomas sistêmicos, né? Sintoma nos órgãos, não só nas glândulas, e precisa dessas medicações, as consultas têm que ser de forma regular. Tanto para ver como estão os sintomas, tanto para ver como é o efeito das medicações no corpo daquele paciente, como para evitar infecções por conta dessas medicações, que, como já diz o nome, elas dão uma deprimida no sistema imune em alguns aspectos. Em outros, elas regulam, claro, né? Em outros, elas vão controlar, vão deixar a doença controlada, mas em outros, elas podem deixar o paciente suscetível a algumas infecções
A gente vacina os pacientes, tem várias vacinas disponíveis no SUS, que é só com prescrição médica, tá? Então tem esse REC aí que o médico tem que saber prescrever, algumas no sistema particular, e essas consultas têm que ser regulares para fazer essa dança aí entre os imunossupressores, para que para aquele paciente, aquele tratamento ali, seja o ideal, tá? Então eu sempre brinco que se botar 10 pacientes com lúpus assim um do lado do outro, 10 pacientes com doença de jogo, pode estar todo mundo usando um remédio diferente e tá tudo bem. Dependendo de como a doença deles tá funcionando, os remédios podem mudar. Cada organismo é um organismo, né, doutora? Cada pessoa reage de forma diferente à mesma doença. Doença autoimune é uma do grupo de doenças mais individualizadas que a gente tem, porque os sintomas são totalmente variados. Então, veja que eu falei vários sintomas, os colegas aqui que estão assistindo a gente, os pacientes podem se assustar, né? Falar, doutora, pelo amor de Deus, falou aí tudo que é algo. Não é assim na prática, você não vai ter tudo. A maioria dos pacientes tem, né, vão ter ali um ou outro sintoma mais preponderante, mais importante, e a gente direciona os medicamentos por esse sintoma que for mais intenso. De quanto tempo precisa fazer esse acompanhamento, doutora, com vocês? No começo da doença, a doença está ativa e com sintomas sistêmicos a cada 2, 3 meses. Aí depois, quando a gente vai fazendo esse ajuste, o paciente vai melhorando, os remédios não vão fazendo mais semestral, tá bom? É bem difícil a gente falar para um paciente com doença autoimune mais grave, sistêmica, com acometimento de vários órgãos, não, vem aqui só de um ano em um ano, vem aqui só quando sentir alguma coisa. Não, não é. Por conta das medicações, tá? Então, o paciente ele tem que estar bem e as medicações não podem estar fazendo mal para ele. E muitos sintomas das medicações, eles são não sente, como alterações do fígado e do rim. Só vai sentir quando a coisa já está bem grave. Então, esse acompanhamento tem que ser de perto, não pode fugir do reumato. Então, tem muitos pacientes aqui que estão comentando, né, participando da live, pacientes com lúpus, com Sjögren. Então, não pode fugir, não adianta, tá? E não é por conta do médico, não é porque o médico vai brigar, não é isso, é o seu cuidado pessoal, né? Os pacientes, eles chegam... É engraçado, hoje eu atendi uma paciente, ela falou assim, doutora, era pra eu ter vindo em maio, tô vindo agora, né, em julho. Pensei que a senhora fosse brigar comigo, tava com medo. Eu falei, não, mulher, eu não vou brigar com você. É a sua saúde, eu não tenho como. Pelo contrário, que bom que você veio aqui. Mesmo atrasado, não tem problema, eu não vou brigar com ninguém. Mas é porque toda vez que o paciente perde esse segmento de acompanhamento, ele fica sob risco, né? De um efeito colateral, de uma medicação, ou de um sintoma reativar e aquela dose que ele está usando não está sendo suficiente para controlar a doença. O Dr. Bruno, ele colocou uma informação aqui legal que eu acho importante falar. A gente já abordou esse sintoma da boca seca, mas ele falou assim, ó, também pode ser tratado com cialoendoscopia para aliviar os sintomas da boca seca. Essa cialoendoscopia, ela é como se fosse uma endoscopia nas glândulas salivares, né? Que hoje eles fazem, não é uma prática muito antiga, né? Fernando, aqui eu vou procurar aqui no Piauí quem faça isso para eu poder trocar umas cartas, porque eu confesso que talvez nunca me falaram disso. E não tem a literatura minha, reumato, que às vezes tem isso. Então, ele, como cabeça e pescoço, tem uma literatura específica para a doença que nem sempre bate o que está aqui do reumato, né? Sim. São doenças multidisciplinares. É que como vem muita gente com parotidite e eles que acabam tendo o primeiro contato aí inicial, né? Porque incha lá a glândula e fala, cabeça e pescoço. E aí muitas pessoas vão atrás dele. E a cialoendoscopia, na verdade, ela é mais conhecida assim para tratar as pedrinhas, né? Quando eu falo assim, nossa, existe pedra na glândula salivar, as pessoas falam, gente, pedra, aquela pedra no rim, aquela pedra na... É pedra na glândula salivar, né? Que é a celulite, né? Sim, sim. E comum desse jogo, pode ter justamente por esse ressecamento, né, da saliva e tudo mais. Sim, sim. E esse processo, ele é muito utilizado para tratar essas pedrinhas, né? Até se tem alguma estenose no caninho lá do fluxo salivar. Então, ele é bem legal. Olha lá, ele falando. E é bem legal. Pois, Rafa, interessante ele falar aqui. Quando a gente falou em critérios de exclusão da doença de Sjögren, a gente falou das infecções, né? Além de infecções, a gente falou de doença autoimune.
como amiloidose, sarcoidose, doença de GG4. Mas uma coisa também, o critério de exclusão, é justamente o paciente ter feito radioterapia de cabeça e pescoço. Quem fez radioterapia de cabeça e pescoço e tem os sintomas depois, a gente não pode dizer que o paciente tem doença de Sjögren, se ele teve um efeito colateral do tratamento, tá? É um critério de exclusão para a doença de Sjögren também, ter feito a radioterapia de cabeça e pescoço. É porque a radioterapia, ela, se a pessoa teve, né, fez na cabeça e pescoço, afeta direto a glândula, né? E às vezes a pessoa perde uma glândula ou perde algumas glândulas justamente pela radiação, né, doutora? Isso, exatamente. Ele está lá como critério de exclusão, né? Agora que a gente vai ver os critérios diagnósticos do Colégio Americano de Reumatologia, do europeu, está lá como critério de exclusão. E doutora, existe cura para Sjögren? Essa é a pergunta de milhões, né? Existe cura para ela? Eu sempre gosto de falar ainda não. Porque eu acho que eu não gosto de falar não. Mas a verdade é que é não. Hoje a resposta é não. Mas eu gosto de falar ainda não, porque o avanço que o tratamento das doenças autoimunes sofreu nos últimos 10 anos é um negócio assim espetacular. Né? Então, uma paciente que tinha diagnóstico de lúpus ou de artrite reumatoide em 2014, hoje já é muito diferente. Em 2004, absurdamente diferente. Em 94. Então, o avanço, principalmente às custas dos imunobiológicos, né, que são esse novo grupo de medicamentos que está aí cada vez mais tendo mais aplicação em não só doenças autoimunes, em outras doenças também, eu imagino que uma hora a gente consiga, entendeu? Então hoje eu falo ainda não, mas espero que seja só hoje. Eu sou reumatologista há pouco tempo, né? Eu tenho 6 anos de medicina e 2 anos só de reumato, né? Eu formei tá com 2, 3 anos. Então eu quero falar ainda não, porque eu acredito que a gente chegue lá. Não só para desse jeito, mas para todas as doenças autoimunes, né? Se não uma cura, mas uma remissão sustentada por muito tempo, digamos assim. Eu ia falar, existe, é possível ter a remissão, né, doutora? Sim, é possível ter a remissão. Eu confesso que o único sintoma, assim, eu acho que se me perguntasse qual o sintoma mais desafiador, tirando, obviamente, qualquer sintoma que traga risco à vida do paciente, né? Sintomas de Sjögren que traz risco à vida do paciente são sintomas neurológicos e pulmonares, principalmente. Né? Então, tirando isso daí, que traz risco, que é raro de acontecer, o sintoma mais desafiador que a gente tem é a fadiga, tá? Então, com relação à fadiga, é um dos sintomas mais difíceis. O doutor Fernando botou outro comentário aqui muito interessante, né? O mais importante, na verdade, é cateterizar o ducto e lavar com corticoide. Normalmente, alivia os sintomas em 2 anos. Doutor Fernando, obrigado pela informação, tá? Eu vou atrás disso daí, vou ver se alguém na minha região... Eu falei da parotidite, que muita criancinha com essa parotidite, doutor, muito. E às vezes, muito legal. Bom demais. infelizmente, eu tenho a Sjögren. O bom é isso, né? Que maravilha. Vou seguir o doutor Fernando aqui, a gente trocar umas figurinhas depois, eu ver se ele consegue me ajudar a achar bem do Piauí que faz o procedimento. Mas então, assim, voltando à fadiga, é um dos sintomas mais desafiadores. Hoje a gente está muito limitado em relação ao tratamento. O paciente desse Sjögren reclama muito de fadiga. E a gente sempre fala o básico, né? O básico geralmente vai funcionar. É difícil executar o básico, que é o sono de qualidade, uma alimentação balanceada, né? Sem alimentos ultraprocessados, atividade física regular, manejo do estresse. Isso aí é o que qualquer cidadão comum de 2024 deseja. Difícil. Então, a pessoa que tem doença autoimune mais ainda, mas qualquer cidadão é o mesmo a luta aí para conseguir essas 4 coisas. Então, isso daí, claro, o tratamento da doença, tratamento imunossupressor quando necessário, os tratamentos sintomáticos quando necessário, é o que combate a fadiga. A gente não tem um tratamento ainda específico. É até falado do rituximab para isso, mas eu confesso que é um imunossupressor muito potente para usar apenas quando o único sintoma é esse. A gente usa quando o paciente tem outros sintomas também. Então, eu acho que esse também é uma coisa que eu anseio, né? A gente compreender melhor a fadiga de doença autoimune, que é muito complexo, muito difícil, e a gente conseguir tratar melhor isso, porque eu vejo que isso desanima muito o paciente. Muitas vezes ele abandona o tratamento por conta da fadiga. Ele melhora, às vezes, do olho, da boca, das dores articulares, mas ele não melhora da fadiga, ele desanima do tratamento. Então, eu acho também que, assim como talvez um dia uma cura ou uma remissão sustentada, a gente também consiga melhores alternativas para esse sintoma, que é um sintoma muito frequente na doença de Sjögren também. Um pouquinho que pode
melhorar a qualidade de vida faz uma diferença. É por isso, é porque nós médicos, de forma geral, profissionais de saúde, a gente tende a ser muito objetivo, né? Ou seja, aquele sintoma que a gente consegue quantificar. Como fadiga é impossível quantificar, apesar de que a gente tem scores, né? São questionários, mas são muito questionários mais para pesquisa. É difícil, na prática, você aplicar aqueles questionários. São questionários complexos de perguntas sobre o dia a dia. E até também porque, mesmo eu, hoje minha consulta dura 1 hora. E mesmo em 1 hora, meu amigo, não dá tempo, é muita coisa, é muito detalhe, é muita coisa. Então não tem como a gente ali, vamos fazer aqui um questionário de 25 perguntas sobre fadiga. Não é uma coisa factível, é uma coisa muito mais de pesquisa. Então, como é difícil da gente quantificar e da gente conversar e a gente compreender e tratar, então a gente tende a, às vezes, fugir. Né? Opa, esse negócio aí, a senhora vai me dar uma atividade física, né? Então, acaba que é uma coisa que eu acho desafiador, mas eu sempre pergunto para os pacientes, porque eu sempre, olha, fibromialgia, lúpus, qual é o sintoma mais limitante? Doutora, é a falta de energia para fazer minhas coisas, é a falta de energia para fazer uma atividade de lazer, para estar com meu esposo, com a minha esposa, para estar com meus filhos, não ter motivação mais no trabalho, que é, em outras palavras, a fadiga. Então, às vezes não é dor que ele vai responder, às vezes não é olho seco, não é a boca seca. Apesar de que tudo isso a pessoa vai falar e claro, incomoda pra caramba. Mas às vezes é a fadiga dos sintomas mais desafiadores que a gente tem. Doutora, eu queria ficar 100 horas aqui, mas infelizmente o Instagram passou 1 hora rápido. Eu achei que foi tão rápido. Eu não sei se é porque eu falo bastante. Eu falo Eu não muito. sei se é porque... eu também, doutora. Eu falo bastante. Eu também falo bastante, mas olha, eu sempre acho importante trazer não só sobre a Shen, mas tudo que está relacionado, porque são coisas, é o que eu sempre falo. Eu, mais do que ninguém, como paciente que fui de algo em glândula salivar, eu sei o quanto é difícil você chegar num profissional correto, você ter uma orientação correta do que fazer, né? Os sintomas, eles são muito dispersos, às vezes passa desapercebido e também pela pouca popularidade da doença, né? Ela, como você disse, doutora, ela não é rara, ela é a segunda doença reumatológica mais... Poxa, e ela é tão pouco falada, sabe? Deveriam falar cada vez mais sobre ela para que as pessoas consigam assimilar tanto o sintoma, né, que pode estar em outras tantas doenças, para que elas consigam tratar mais rápido, né, adequadamente, porque a qualidade de vida de quem tem uma doença não só autoimune ou outras doenças que são crônicas, não é fácil, né? Você tem, principalmente a perda da saliva, no falar, no comer, sabe? Então, assim, o olho também, toda hora, aquela pessoa... Então, não é fácil, né? Eu só queria demais agradecer, doutora. Eu queria ficar aqui 5 horas fazendo live, que eu tinha um monte de perguntas ainda para fazer, mas eu queria demais agradecer e se você quiser, doutora, volte quantas vezes você quiser, porque sempre tem alguém precisando de ajuda, de orientação correta. E que bom que existem profissionais assim como você, que cede esse tempo, que eu nunca deixo de falar, porque é realmente importante, a gente para a coisa que mais importante da nossa vida, que é o tempo que a gente tem aqui, né? Para poder trazer informação para esse pessoal que precisa de orientação, né? E muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, não sabe a quem recorrer, o que fazer, né? Então, obrigada, doutora. Geralmente eles estão inundados, né, com muitas informações, às vezes gastam energia e tempo e dinheiro com recursos que não ajudam. Então, por isso que eu acho que a gente, como reumatologista, eu me sinto, a gente ainda está devendo muito nesse campo de educação e saúde, porque nós somos poucos, isso é fato, né? Então, tem poucos reumatologistas no Brasil. É uma especialidade difícil, muito objetiva e ao mesmo tempo subjetiva. Então, tem que saber e saber lidar bem com ambas as coisas. Tem profissionais que gostam muito da parte objetiva, mas já não gostam da subjetiva, outros da subjetiva. A gente tem que gostar de tudo. O reumato tem que dominar tudo. Então, tem que ter coisas muito objetivas, muito bem delimitadas, como vários exames aqui que a gente falou, que são coisas objetivas. É uma biópsia bem feita, é os anticorpos bem feitos, é os exames, todos esses. É saber a lista de infecção que a gente tem que excluir. Isso é muito objetivo, não tem que enrolar. Eu acho. Não, é muito objetivo.
mas ao mesmo tempo tem que saber subjetivo no sentido de como que está a fadiga desse paciente, como está o comprometimento da qualidade de vida dele, qual é o principal sintoma que ele quer agora tratar para a gente focar mais nisso, depois focar nesse outro. Então tem que ter tudo isso, né? E uma hora que é pouco, você achou rápido? Na consulta é muito mais rápido. Quando acaba, olha assim, meu Deus, tem que encerrar para ir para o próximo, porque já passou uma hora. Né? Então, é assim, tá? Mas eu sou apaixonada, eu amo minha área. Ninguém faz medicina querendo fazer reumatologia. A gente nem sabe o que é isso, né? Meus pacientes sabem, mas estudante de medicina também não. Quando eu entrei no curso, sabia lá o que era isso, não. Mas quando conectei, tive os primeiros contatos, achei a especialidade fantástica. A gente tem que saber um pouquinho de tudo, porque as doenças afetam todos os órgãos, todos os sistemas. E ainda tem que também saber lidar com o ser humano, porque a parte comportamental, a parte do sono, do humor, é muito afetada. Então, a gente tem que ser muito sensível com isso. E, infelizmente, mas eu não acho infelizmente no sentido do meu trabalho, 99% quase são mulheres. Então, no meu consultório, é uma especialidade que os pacientes são mulheres. Hoje, esse dado é um dado real. Nos meus pacientes, a gente sempre coleta os dados, né, de consulta, e atualmente 89% do meu consultório é feminino. 11% só masculino, que aí vai duas doencinhas nossas que é mais em homem, que é espondilite anquilosante e gota, né? Gota é bem mais comum em homem. Mas todo o resto são doenças femininas, como o Sjögren, por exemplo. Tem estudo que é 9 mulheres para homem, 20 mulheres para homem. Então, apesar de ser infelizmente, mas eu tenho prazer em trabalhar com mulheres, eu amo, a gente conversa muito, do jeito que eu conversei com você aqui, eu converso muito no meu consultório. E uma hora lá passa rápido, né? Não, que nem passou. Eu gosto de fazer live porque eu aprendo tanto com vocês e os doutores aqui que me seguem, que eu tenho esse privilégio de ter bastante profissional de saúde que me segue, eles sempre entram nas minhas lives também, eles trazem informação assim que nem o doutor Fernando. Eu vou seguir o doutor Fernando e trocar figurinha com ele depois. Não troca, tem bastante coisa legal agora para as glândulas salivares, tem bastante tratamentos assim. Dessa parte de disfunção salivar, porque eles estão vendo que existem muitas pessoas que têm alteração salivar, tem pessoas com qualquer tipo de doença, sem ser da glândula direto, doença sistêmica também, que afeta a alteração. Então, eles têm, graças a Deus, têm trazido bastante informações aí de novidade nessa questão de alteração salivar, que é bem bacana, ajuda bastante as pessoas com diversos problemas. Só queria agradecer, doutora. Obrigada, de verdade. Muito obrigada pelo convite, tá, gente? Qualquer coisa, estamos aqui novamente. Quem gostou pode seguir o meu perfil, né? O seu perfil já é super grande, enorme, adoro. O meu ainda sou muito tímida, né? Não, gente, segue meu também. Aqui estão ser seguidores. Entrou aqui alguns meus, eu reconheci, né? Colegas também, como o doutor Daniel que participou aqui, o oftalmo, outros pacientes. Mas eu vi que o seu post lá, eu ainda sou bem tímida no Instagram. É isso, eu se decidi ainda de investir mais, mas é como eu estou te falando, como a gente tem pouco reumato, o consultório geralmente é cheio, a gente lida muito ali, tem muita demanda, mas graças a Deus, né? Eu digo isso, amo trabalhar com o que eu trabalho, mas eu tenho que estar mais aqui. Você me convidou, está com 1 ano, então o convite já estava bem escrito, mulher. Foi. Você viu que eu não desisto, né, doutora? E eu não também não esqueci, eu sempre falei, não, olha, vai dar certo, qualquer hora vai dar certo, tá? Mas por que eu lembrei de você, tá? Esse ano, a Sociedade Brasileira de Reumatologia fez um trabalho incrível, incrível, tá? Que foi o primeiro lançamento do livro de doença de Sjögren, tá bom? Esse livro é um livro para profissional, não é um livro para paciente. É complexo. Você pode comprar, mas eu acho assim um pouco pesada a leitura, né? É uma leitura realmente assim, para profissional, para médico. Então, eu lendo o livro, recebi o livro agora nesse primeiro semestre, né, que foi lançado, eu lembrei, eu falei, rapaz, já que estou me atualizando, então eu vou voltar nesse convite.